Ele fala, para inicia outro assunto. E às vezes, ele inicia outro assunto parecido com aquele que ele parou. E como são assuntos parecidos, ou assuntos que têm ligação um com o outro, a gente nem vai dar conta que ali, ele parou um assunto e iniciou outro distinto, porque são parecidos. Então vamos continuar lendo como se o racional estivesse falando de uma coisa só, quando na verdade, são duas ou até mais coisas diferentes. Aí não tem como a pessoa saber corretamente dos assuntos racionais. Porque são assuntos parecidos, explicados na mesma apresentação, na mesma página, ou até mesmo, no mesmo parágrafo. Aí vai reinar a confusão na cabeça da pessoa, porque a pessoa vai achar que está aprendendo sobre uma coisa, quando na verdade, ali adiante, o racional superior já está falando de outra coisa, de coisas diferentes. Então, por décadas estudamos os livros Universo em Desencanto, mal sabendo do redígio do desencanto, e sem saber de nada sobre os assuntos parecidos, que estavam misturados, ou explicados em partes, mas que estavam ali, sendo falados no mesmo parágrafo. Porque não sabíamos dos assuntos ou dos elementos em separado. Ora, se a gente não sabe dos elementos em separados, como vamos identificá-los, para nesses casos, podermos separá-los, ou sabermos que ali, o racional superior parou um assunto e começou outro diferente? Não tem como a gente separar, ou entender em separado, algo que não sabemos que está misturado, ou que acreditamos ser uma coisa só. Portanto, achando que é uma coisa só que está sendo explicada, quando na verdade, tem ali duas, ou mais coisas, jamais vamos entender corretamente os assuntos racionais. Jamais vamos definir corretamente todos os elementos racionais. Por isso foi providenciada a vidência racional, dentre os mais caprichosos estudantes da época, para que, com a vidência racional, esse estudante tivesse a maestria necessária, para nos explicar o redígio do desencanto, e os assuntos e elementos racionais, em separados. E foi assim que o João, em suas aulas racionais, como um brilhante professor de cultura racional, nestas últimas 3 décadas, nos evidenciou em separado, os elementos que eram apresentados, inicialmente, misturados. Porque o racional superior mistura, mas também separa, só que a gente não dá conta de entender separado, e voltar relendo, e já ir separando, porque é muita coisa falada, afinal, são 1000 livros. Então, quando a gente retorna relendo, a gente já não lembra muito bem daquelas separações que foram feitas adiante, e porque também, já passou muito tempo, desde a lida anterior. Com isso, na releitura, vamos reler tudo misturado de novo, vamos fazer de novo a mesma confusão, porque não gravamos, ou entendemos as coisas em separado. Porque na busca pela contextualização desse, ou daquele assunto, tem um assunto misturado um com o outro, nos livros anteriores, aí a gente, na relida, vai voltar a repetir o mesmo erro. Razão pela qual, navegamos meio que perdidos no mar do saber racional, por muitos anos. Até que chegou o João e com sua paciência e maestria, nos instruiu no correto saber racional. Nos mostrou e nos provou por A mais B, que os assuntos precisam ser observados em separado. Nos apresentou e explicou os assuntos em separado, para que na relida, possamos identificá-los e separá-los, para que assim, possamos ter o correto saber racional. Então, o João nos presenteou com esses 3 poderes. A explicação do redígio do desencanto. A explicação do curso supremo do raciocínio. E as explicações dos assuntos racionais em separado. Separou para nós, os elementos racionais que entendíamos misturados. Aí, sabendo disso, saltamos do primarismo racional, em que vínhamos por décadas, e passamos a interpretar corretamente os assuntos racionais. Vindo daí, a correta definição dos elementos que são citados na cultura racional, em separado. E isso é dito assim, para que possamos ter em nossos ritmos, a dimensão da ajuda do João, e o quão importante é deixarmos as interpretações primárias, e avançarmos para as corretas interpretações dos assuntos racionais. Então, isso servindo, de uma forma ou de outra, a nossa reflexão sobre o nosso aprendizado racional. Porque é daí que vem o correto saber racional. E é esse, o saber que vale, para que todos possamos ser, o quanto antes, agraciados com a vidência racional. Sendo esse o propósito do saber racional, antes das coisas racionais, antes da nossa imunização racional. Abrir a vidência racional de todos. Se assim não fosse,
Não precisaria ninguém ter o correto saber racional. Bastaria a todos, tão somente o primarismo, com as confusões naturais de quem lê, sem nem mesmo saber o que está lendo. Então, parabéns aos brilhantes estudantes, que buscaram com o João os esclarecimentos necessários para avançarem no saber racional, para poderem ficar prontos, para receberem, o quanto antes, a sua vidência racional. Salve!